Olá pessoal, eu sou a Heloísa do Ateliê Encanto Crochê. Na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar essa linda tampinha para a nossa farmacinha. Ela é a nossa última peça da sequência de aulas sobre kit higiene. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhuma das próximas aulas. Vamos crochetar? Pessoal, então, para fazer a tampinha da nossa farmacinha, nós vamos precisar de uma base acrílica do mesmo tamanho da base que a gente fez a farmacinha, que é o tamanho de 18 por 13, que ao final dela, confeccionada, vai ficar aí no tamanho de 15 por 20, né? Não pode ser maior e nem menor, se a gente quiser um trabalho aí perfeitinho, com a tampinha que caia certinho em cima da nossa peça. Então, tem que ser exatamente o mesmo tamanho da nossa base da farmacinha, né? Então, aqui, essa tampinha, pessoal, existe vários modelos, né, de tampa de farmacinha. Porém, a que eu gosto de utilizar é essa que vem com 4 furinhos, na verdade, 8, né? 4 aqui e 4 aqui, pra gente pendurar depois a nossa alça com o couro sintético em cima. Então, eu vou deixar bem certinho, né, o link desses produtos aqui na descrição do vídeo, para vocês encontrarem, né, e vocês fizerem também dessa maneira. Então, essa base aqui, ela tem esses 8 furinhos aqui pra gente adicionar a alça no final. Agora, nós vamos retirar a película, né, dos dois lados. Desta vez, eu não tiro só a parte dos furinhos, porque a gente vai utilizar toda essa parte aqui depois pra gente estar colocando a alça de couro sintético. Então, eu retiro toda a película de um lado e também do outro. Dessa maneira. Agora, ela tá lisinha, né, sem película nem nada. Então, vamos lá. Vamos utilizar um fio de malha premium, esse aqui é de 36 milímetros, né, da marca Morino Fios. Conforme eu fui criando as peças do nosso kit higiene, eu vou finalizar ele também aqui com a tampinha da farmacinha, com essas mesmas cores, né, que é o rosa bebê e o nosso off-white. Só que na tampa da farmacinha a gente vai utilizar apenas o rosa bebê, porque é a cor que nós finalizamos lá a parte da farmacinha, tá? Vou utilizar uma agulha de 5,5 milímetros pra gente fazer essa tampinha aqui. A gente vai montar essa tampinha no mesmo processo que a gente faz a preparação da base no porta-fraldas e na própria farmacinha, tá? É a mesma sequência, tudo bem certinho, a única diferença mesmo vai ser a colocação das alças aqui em couro sintético, né? Então, nós vamos escolher um furo aqui na parte horizontal, né? Na parte maior, tanto faz se aqui em cima ou aqui embaixo, que vocês queiram começar, né? É indiferente. Eu vou escolher o furinho bem aqui no meio da peça, né? Vou puxar um pedaço do meu fio aqui pra frente, deixar uma quantidade razoável desse fio aqui atrás, e vou fazer a primeira carreira aqui toda em pontos baixíssimos dentro desses furinhos, né? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos segurar com o dedo aqui indicador esse fio que está solto, vamos pegar a nossa agulha, inserir aqui no próximo furo, puxar o fio aqui por dentro dessa laçada que está na agulha. Então, insere o fio, puxa por dentro do buraquinho e dentro dessa laçada que nós temos na agulha. Agora, já pode soltar o fio de trás, que ele já está preso. Insere a agulha, puxa o fio, entra com a laçada aqui dentro. Nós vamos caminhar com essa sequência até lá no final. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, tem artesãs que nem tampam esses furinhos aqui, já fazem direto a parte do ponto baixo, ou até mesmo fazem esse processo aqui de ponto baixíssimo no final.
Porém, eu utilizo sempre nas minhas peças, nos meus kits, essa forma de trabalhar, porque eu acho que o acabamento assim, ele fica mais bonito, né? Então, insere a agulha, puxa e entra com a agulha dentro da laçada. Insere a agulha, puxa, entra novamente. Então, nós vamos seguir aqui, fazendo esse processo, inclusive aqui nos cantos da nossa peça, até chegar lá no final. Cheguei aqui, então, próximo ao meu último buraquinho com o espaço vazio, né? Então, aqui nós temos o primeiro ponto, e aqui nós temos o último que a gente fez, e tá sobrando um buraquinho aqui vazio. Então, a gente vai inserir a agulha com a laçada aqui normal, né? Só que ao invés de puxar o fio que está vindo do rolo, nós vamos puxar esse fiozinho aqui, que estava solto, que a gente deixou lá no início. Então, nós vamos subir com ele aqui e entrar com ele dentro da nossa laçadinha aqui, ó. Assim, daí pode puxar ele pra fora. Ajusta aqui o fio que vem do rolo, pra que esse pontinho aqui, ele fique bem parecido com os demais, né? Agora, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, nós vamos fazer a inserção aqui do último ponto, né? Então, aqui nós temos o primeiro pontinho que a gente fez, né? O ponto baixíssimo. Aqui por baixo dele, nas duas alcinhas, nós vamos inserir a agulha de baixo para cima e vamos puxar o fio, assim. E aqui dentro dessas duas alcinhas aqui do último ponto, nós vamos inserir a agulha novamente, de maneira que ela saia lá atrás no buraquinho, ó. Assim. E puxa o fio lá pra trás. Dessa forma, nós simulamos o último ponto baixíssimo aqui, né? Então, agora, vamos retirar a agulha, deixar esse fio sobrando aqui pra nós arrematar lá no final. Nós vamos pegar a agulha e vamos inserir aqui por dentro do buraquinho onde está saindo o fio que vem do rolo, né? Então, nesse caso, é esse aqui. Então, insere por dentro do ponto que a gente fez e ele vai sair lá atrás, no buraquinho que está saindo o fio que vem do rolo. Eu vou puxar esse fio aqui pra frente, assim, vou dar uma alturinha nele e vou fechá-lo para fazer o nosso primeiro ponto baixo. E nós vamos trabalhando por toda a carreira, inserindo a nossa agulha sempre dentro do ponto baixíssimo, que vai sair dentro do buraquinho da nossa base, né? Então, insere aqui. Puxa o fio que vem do rolo, dá uma alturinha pra ele e fecha. Vamos caminhando assim, até a gente chegar aqui na nossa quina. Estou chegando aqui, próximo da quina. Neste pontinho que está no canto, nós vamos adicionar 3 pontos dentro, assim como a gente faz nas bases para subir a farmacinha e o porta-fraldas, né? Então, insere a agulha dentro, igual foi feito nos demais. Única coisa que nós vamos fazer, além de 3 pontos no mesmo lugar. Então, esse foi o segundo. Com o auxílio de uma agulha menor, né? Eu gosto de utilizar essa agulhinha só para inserir aqui dentro e puxar o fio. Porque com 3 pontos dentro do mesmo buraquinho, fica mais apertado, mais difícil. Então, fechei os 3 pontos, ó. Assim, forma bem certinho a quina da nossa farmacinha, ó. O primeiro ponto, o segundo e o terceiro. Nas partes retas, né? A gente vai dando sequência aqui, adicionando apenas um pontinho dentro de cada ponto baixíssimo que a gente fez, né? Então, a gente vai trabalhando dessa maneira, lembrando que a cada cantinho aqui,
né? Cada pontinha nós vamos adicionar 3 pontos baixos no mesmo lugar, tá? E nas partes retas apenas 1. Cheguei aqui, então, no último ponto, né? Já adicionei aqui bem certinho. A única coisa também que é diferente, né, da base que a gente faz para subir o porta-fraldas e a farmacinha, é que eu sempre gosto de adicionar um ponto aqui onde a gente iniciou, no mesmo ponto de base. Mas na tampa eu não adiciono, então a gente finaliza assim mesmo. O primeiro pontinho que nós começamos e o último, né? Agora, nós vamos inserir a agulha de trás pra frente aqui, nessas correntinhas aqui que forma no primeiro ponto que a gente fez. Vou puxar a minha laçadinha lá pra trás, assim, ajustem bem com a mão, pra ficar bem uniforme esses 2 pontinhos, né? O primeiro e o último que a gente fez. Nessa voltinha que se forma aqui, ó, eu vou inserir a minha agulha por baixo, adicionar essa correntinha aqui dentro e ajustar o fio, para que ela fique bem firme aqui na minha agulha. Então, eu tenho uma laçadinha aqui e outra aqui atrás. Vou puxar o fio que vem do rolo aqui pra frente. Eu gosto de fazer esse fechamento porque a gente não precisa cortar o fio, a gente já dá sequência no nosso trabalho sem fazer emenda nem nada, né? Então, puxei aqui pra frente. Agora, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos por baixo dessas correntinhas que formaram aqui dos pontos baixos, né? Então, puxa, entra dentro da correntinha que está na agulha, né? Insere a agulha, puxa o fio que vem do rolo, entra com a laçada que está na agulha. Então, nós vamos caminhar assim por toda a nossa tampinha. Nos cantinhos aqui é a mesma coisa, ó. Insere a agulha, puxa, insere a agulha e puxa. Não tem segredo nenhum, não precisa fazer nada, além de caminhar com esses pontos baixíssimos por toda a nossa volta. Cheguei aqui, então, no nosso último ponto, né? Esse aqui foi o primeiro que a gente fez e eu acabei de fazer esse último aqui. Agora, nós vamos cortar o nosso fio para fazer o arremate da nossa peça, né? Com o auxílio aqui da nossa boa e velha agulha de tapeceiro. Pode fazer com uma agulha de crochê menor, inclusive com essa aqui também daria super certo, né? Mas eu prefiro fazer assim com a agulha de tapeceiro, que é melhor na hora de caminhar com os pontos, para esconder o fio. Então, aqui está. Vou aqui no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, insiro a agulha de baixo para cima, pegando as 2 correntinhas. Subo, ajusto esse fio aqui para ele ficar o mais parecido possível com os demais, né? Entro agora dentro deste último ponto que nós fizemos bem ao meio e saio com a minha agulha lá na parte de trás, ó. Puxo lá pra trás, ajusto pra ficar bem semelhante esse ponto que a gente simulou aos demais que a gente fez na agulha, né? Então, aqui agora é só virar o trabalho e passando a agulha por entre os pontos pra esconder esse fio aqui e a gente poder cortar ele. Vamos passando. E aqui eu já consigo cortar. Com esse outro fio aqui que sobrou, a mesma coisa, só que nós vamos caminhar agora pro lado contrário, né? Então, agora é pro lado de cá. Assim. E assim. Já consigo cortar aqui também. E a nossa tampinha está praticamente finalizada, né? Bem certinha, bem retangular, vai ficar perfeita em cima da nossa farmacinha, né?
Então, agora nós vamos pra parte do couro sintético pra gente fazer a nossa alcinha. Então, aqui eu tenho um pedaço de couro sintético, né? A medida dele eu gosto sempre de fazer a parte interna aqui, ó, né? Essa distância aqui, ó, pra mim medir. Então, eu vou cortar ela aqui, ó. Porque a alça, ela não pode ficar tão alta, né? E nem tão baixa. Eu ajusto ela com a tesoura pra ficar bem retinha. Né? Então, deu essa medida aqui, eu sei que na hora que eu colocar, ela vai ficar assim, né? Uma altura assim é mais do que suficiente. Então, como que eu faço? Eu viro a minha peça, né? Coloco essa minha alça aqui, pra mim medir onde eu vou fazer os furinhos, né? Então, uma distância aqui do meu furinho até ela de um centímetro, mais ou menos, né? E com a agulha de tapeceiro, eu marco esses furinhos aqui dentro, assim, ó, da minha tira, pra facilitar na hora de eu fazer os buraquinhos. Que daí já fica marcadinho aqui no vídeo, eu acho que não aparece bem pra vocês, mas se vocês forem fazer, ele aparece bem os furinhos aqui. Então, com o auxílio de um alicate, né, dessas de furo mesmo, eu vou furar a minha peça, né? Então, aqui eu faço o primeiro furo. Assim. Então, aqui eu já consegui fazer os 4 furinhos pra gente passar, né, a nossa alcinha depois. E eu repito a mesma coisa com o outro lado. Eu insiro aqui, deixando mais ou menos 1 centímetrozinho aqui do furo até a bordinha. Marco com uma agulha de tapeceiro, né, aonde eu vou fazer esses furinhos. Essa alicate aqui, ela é bem fácil de vocês encontrar, mas eu vou estar deixando o link também aqui na descrição do vídeo para facilitar para vocês, tá? Ela sai, essas bolinhas, é normal. Certo, já fizemos agora o furo, né? Agora eu vou pegar um pedaço do meu fio, né? Do meu fio rosa. Eu vou cortar 4 pedacinhos, aproximadamente uns 20 centímetros. Quatro pedacinhos do meu fio rosa, né? Porque com esses fios aqui, a gente vai segurar a nossa alça na nossa base acrílica, né? Coloca aqui na agulha, né? Vou pegar a minha alça, colocar por dentro de um dos furinhos, pegar a minha base acrílica e colocar essa agulha aqui por dentro também. Puxar o fio e levar lá pra trás, assim, ó. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Adiciona o fio na agulha, passa por entre a alça e passa pelo buraquinho da base. Assim. Então, uma parte já está passada, né? Agora, nós vamos fazer isso com os outros fiozinhos. Eu gosto de fazer sempre um X, mas se vocês querem colocar assim na horizontal, os dois, né? Mas eu prefiro fazer dessa maneira que eu acho que fica bonito. Então, passa o fio, né? Dentro da agulha. E joga aqui pra trás. Dessa maneira. Eu gosto de ir puxando o fio pra que ele fique bem lisinho em cima. Então, aqui já está preso, né? Tá presa a nossa alcinha. Agora, nós vamos amarrar ela na parte de trás. Então, dá 2 nozinhos, um mais folgadinho pra não apertar lá na frente
e o outro vocês podem apertar mais, né? Então, o primeiro, mais folgado, e o segundo pode apertar mais. Daí, já dá pra cortar. Assim. Então, um ladinho já está fixado. Agora, eu vou fazer o mesmo aqui do lado de cá. Finalizei aqui, então, o outro lado da minha alcinha, né? Olha que coisa mais linda, pessoal. Essa altura aqui é uma altura suficiente, por isso que eu meço sempre essa distância aqui pra mim cortar o meu couro, porque daí ele fica uma alturinha muito boa pra gente pegar com a mão aqui a tampinha, né? Ela fica perfeita. Deixa eu até pegar pra vocês aqui a parte de baixo, pra vocês verem como fica perfeita a tampinha em cima. Ó, ela se ajusta perfeitamente na nossa pecinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, não sobra nada de espaço, ela cai perfeita em cima da nossa peça, de um lado e do outro, ó. Fica linda, linda mesmo. Então, essa é a nossa tampinha para nossa farmacinha. Façam e que vai dar super certo aí para vocês também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.